sou a Érica, eu sou UI UX Designer Lead. Na verdade, me formei em computação, mas migrei para a área de design em 2018 e acabei me especializando em design gráfico e recentemente acabei me interessando nessa área de UX Writing devido a um projeto que eu atuei, né, que eu tive que estudar melhor a linguagem, né, dos usuários e eu gostei bastante e quis me aprofundar, né. Até mais tarde eu entro mais em detalhes. É, Ale, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a sua disponibilidade aqui com a gente, para esse bate-papo. E eu queria te contextualizar, né, falar um pouquinho rapidamente sobre o CID, né? Eu não sei se você conhece, mas o CID, né, que é onde a gente trabalha, ele é um instituto de ciência e tecnologia que acabou de completar 18 anos, né? A gente nasceu na cidade de Campinas, mas a gente tem hoje, né, outras duas unidades, uma em Recife, até o Guilherme é de lá, e outra em Manaus. E hoje a gente atua, né, na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e o nosso foco é principalmente desenvolvimento de software, né? A gente tem vários projetos, né, que fazem uso de inteligência artificial, processamento de linguagem natural, segurança cibernética, visão computacional, entre outros, né? E a gente atua principalmente nos setores de telecomunicação, óleo, gás e energia. E aí, por que a gente está aqui hoje, né? Essa entrevista, ela faz parte da programação da quarta semana do design, do CID, que é um evento promovido pela nossa equipe de design, né? Então, nesse ano, a gente se organizou em equipes menores, né, para estudar e aperfeiçoar nossas áreas de atuação, no caso, UX Research, UX Writing, design de interação, informação, design visual e 3D. A gente aqui faz parte da equipe de UX Writing e por isso a gente te convidou para a gente bater um papo e conhecer melhor, né, sobre a carreira de UX Writer. E agora, então, vou pedir para os demais integrantes da equipe se apresentarem. Valéria? Vamos lá. Bom, Ale, eu sou a Valéria, sou formada em psicologia e pós-graduada em gestão de pessoas. Estou recentemente na área de UX Writing. Na verdade, eu me interessei pela área quando comecei a recrutar pessoas para trabalharem nela. E aí eu me dei conta que algumas atividades que eu já tinha realizado nas minhas experiências anteriores, que eu gostava bastante, tinham a ver com a área de UX Writing. Aí eu fui atrás de cursos, enfim, e foi crescendo cada vez mais o interesse pela área. Mas eu sou novata nessa área, então estou ali na expectativa também para saber o que você vai trazer para a gente. Para mim é sempre muito válido. Boa noite. Então, eu também estou meio que como novato aqui. Eu sou Guilherme, e eu sou da unidade de Recife, como a Erika tinha dito. E na verdade, eu sou formado em letras em inglês. Então, aí eu trabalho mais no CID na área de processamento de linguagem natural, com a parte de tradução. E eu estou interessado nessa área aí de UX porque eu acho que é uma área que tem uma interseção boa com linguística e está tendo bastante oportunidade agora no mercado. Marcela aqui, prazer, Ale. Eu sou formada em tradução e interpretação, que é uma sub-área de letras, e atualmente eu trabalho aqui no CID como tradutora em um projeto focado em assistente de voz. Então, assim, o UX Writing está se tornando mais parte da minha rotina agora, e por isso também esse interesse de aprender mais sobre isso. Eu queria começar já te fazendo uma pergunta, te perguntando... Na verdade, deixa eu falar um pouquinho, só apresentar para depois quem assistir, né? A Le Perriard, atualmente, ela trabalha como Content Designer no iFood, e ela tem várias experiências profissionais de copywriting, UX Writing, UX Designer, professora também. Mas eu diria que ela é principalmente uma grande defensora do UX Writing. E aí eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre sua formação. O que você estudou, o que você está estudando. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, adorei o convite. Marcela falou, vem, eu falei, pode chamar todo mundo. Eu gosto de bater papo mesmo, exatamente sobre UX Writing. Temos colegas aqui, sou formada em letras também, só que eu sou formada em letras, português e literatura, mas antes eu queria ser jornalista, porque
uns anos anteriores eu fiz teatro, e aí a nossa trupe de teatro teve um programa de rádio. Eu falei, nossa, que legal, eu quero trabalhar com rádio, com jornal e tal. Sempre escrevendo, que é uma coisa que eu sempre gostei desde criança. Aí, no cursinho, Valéria, olha só, a gente tem várias interseções aqui. No cursinho, um professor maravilhoso de português e literatura, eu falei, meu Deus, quero fazer o que esse cara faz. Então, eu falei, tchau, jornalismo. E aí, por causa dele, né, tendo contato com ele, a forma como ele explicava, eu lembro até hoje que teve uma aula de um dos livros que ia cair no vestibular, que ele falou, nesse momento a luz se apagou, e a luz do cursinho inteiro se apagou porque estava chovendo, e assim, foi um efeito especial ao vivo, muito interessante, assim, ele realmente conseguia contar uma história que envolvia todo mundo, e eu sempre fui apaixonada por contar histórias, né? Aí fui para o Rio de Janeiro, minha família estava em Juiz de Fora, que é onde eu estou agora, e eu resolvi ir para o Rio de Janeiro porque lá eu ia conseguir conciliar trabalho com faculdade. Fiz a faculdade de letras lá, atuei como professora em escolas públicas, porque eu queria atender justamente de onde eu vim, porque a minha vida inteira eu estudei em escola pública, a gente sabe aí, né, as dores e as delícias do sistema público. Tem um aluno que eu ajudei a alfabetizar na época e hoje ele é jornalista da CNN, muito louco esse mundo, super gente boa, Eduardo. Lembro dele até hoje, a gente bate papo, enfim, era muito legal, assim, era uma loucura, a gente tinha 3 empregos, praticamente o pai do Chris na época, quem pegou a referência é do Todo Mundo Odeia o Chris, da série. E eu animava festa, era revisora, era professora, tudo para conseguir pagar as minhas contas no Rio de Janeiro, faculdade e tal. Mas isso foi bacana porque, como eu tive que procurar um trabalho para me manter, já que o estágio obrigatório, Guilherme sabe muito bem, não é remunerado, então a gente tem que se virar, né? E aí eu caí numa agência de publicidade, o que foi muito bom, porque aí eu comecei a escrever para publicidade, depois desse tempo eu fui ter a experiência como revisora, anos mais tarde eu trabalhei com marketing digital, então eu fazia de tudo, porque quem tem agência pequena faz de tudo, né? E foi muito bacana, porque inicialmente eu tive uma agência mais focada para o mercado artístico, que é uma área que eu amo. Então, vivi experiências muito legais, assim, conheci muita gente que eu admiro. Tipo, uma das pessoas que eu conheci nessa época foi a Beth Carvalho, que, enfim, pessoas sensacionais, né? A gente que vai estudando um pouquinho sobre a cultura brasileira, a gente vai se apaixonando muito por ela. Só que chegou um momento que eu falei, não quero mais trabalhar com essa parte cultural, vai ficar só para o meu lazer. Vou para a parte de gastronomia. Então, atuei por um tempo aí com marketing de gastronomia. Já chegando nos dias atuais, eu fui para copywriting. Para copywriting, eu fiz copy para tudo quanto é tipo de produto que vocês possam imaginar. Desde plano funerário até startup de esporte focada em mulheres, assim, tinha de tudo. Então, é um grande exercício, porque envolve você conhecer a pessoa para a qual você está escrevendo, e isso envolve muita pesquisa. Já estou dando um spoiler aí para vocês. Bom, analisando o mercado, exatamente o que o Guilherme está falando, a gente também tem que ver as nossas... como que as nossas habilidades vão contribuir para o momento que a sociedade está, que o país está, enfim. Aí eu falei, cara, vou estudar mais sobre o UX. Quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei e falei, quero ser pesquisadora, porque, meu Deus, que incrível, UX Research. Só que nessa época não tinham tantas oportunidades assim, né? E aí é que eu falei assim, mas o que eu posso fazer então com as minhas habilidades? Aí eu descobri o UX Writing, falei, nossa, realmente é isso, porque eu consigo unir. No melhor dos mundos, a gente sabe que nem sempre dá para fazer isso, né? A pesquisa com a escrita. E aí chegamos nos dias atuais, que estou como UX Writer. Então, eu já fiz muita coisa, porque eu trabalho desde os meus 13 anos, gente, eu tenho 38. Então, assim, muitos anos aí pagando boletos, né? E a pós que eu estou fazendo agora, né? É a pós de UX Design. Vou terminar em setembro, vem um TCC por aí, que saudade que eu estou de um TCC, só que não. Mas está muito legal, assim, é uma pós muito bacana, recomendo. E estou muito feliz de estudar e de conseguir, com a minha produção de conteúdo, compartilhar um pouquinho o que eu estudo por lá, mas não só por lá, que eu faço vários outros cursos por fora, gente. Eu tenho que me policiar para não comprar mais cursos do que eu sou capaz de fazer. Eu acho que
Algumas pessoas que estão assistindo vão se identificar com essa frase. Quem nunca, né? Aí você comentou de curso e até te perguntar. Você acha que assim tem alguma formação ideal para o UX Writer ou acaba sendo uma combinação de graduação com cursos? Então, teve uma discussão bem acalorada esses últimos tempos no LinkedIn, de faculdade versus cursos livres. E o que eu acho? Eu acho que a gente vive num país extremamente desigual e seria muito injusto da minha parte falar, não, só entra quem fez faculdade. É mentira, tem um monte de gente que não fez faculdade, tem cursos ótimos, né? Tem cursos muito legais. Então, lá no Clube do UX Writing, que é uma comunidade que eu fundei com a Jailma Souza, então já fica o convite para vocês participarem, lá é muito legal. A gente tem uma planilha enorme, vou mandar o link para vocês aí, se vocês quiserem linkar, tá? Como dica. Essa planilha tem mais de 200 cursos gratuitos, só que são cursos assim, tem de idioma, tem de UX, tem de UI, tem de programação, 3D, tem soft skill também, que é muito importante, né, a gente estudar sobre soft skills. Então, é o que eu sempre falo. Começa com os cursos gratuitos e tranquilos, tem umas plataformas que vocês já sabem quais são aí, que tem cursos bem baratinhos. Depois vai, é o que você quer, é isso mesmo? Então vai para uma formação um pouco mais robusta e estuda a base primeiro. Eu sempre falo isso nas mentorias que eu dou. Estuda primeiro UX design, porque a gente faz muito mais UX do que writing no dia a dia, né? E se for uma pós, por que eu estou fazendo a pós? Mas aí me pergunto, tá, mas você está fazendo pós? Eu estou fazendo pós, gente, porque eu estou trabalhando na área e eu tive condições de pagar, porque antes não era, minha realidade não era essa, né? Eu não ganhava mal como copywriter, mas eu estava assim, eu só vou investir numa formação mais robusta, com investimento maior, se eu conseguir entrar na área. E eu cumpri a promessa, porque no primeiro dia de iFood foi meu primeiro dia de pós. Então, já paguei a pós, graças a Deus. Agora só estou fazendo ela mesmo, sabe? Então, tem um monte de curso livre por aí. Agora, você também tem que prestar atenção numa coisa. Se você é aquela pessoa maluca dos cursos, assim como eu, você tem que entender que, às vezes, se você for somar numa planilha, então eu recomendo que você tenha uma planilha, tá? Coloque lá todos os cursos que você quer fazer, aqueles que você quer priorizar, tá? Porque, às vezes, a gente só quer fazer aquilo que dá prazer pra gente, mas a gente também precisa ter alguns cursos que são importantes para a nossa base, né? Quer ver um curso que é importante, mas eu não super me diverti fazendo? Arquitetura de informação, por exemplo. É importante, mas não é, que divertido. É importante. Então, a gente faz. Agora, tem uns que a gente se diverte, é mais leve, né? Isso vai para cada um. Então, nessa planilha, você coloca lá e coloca do lado o valor, gente. Soma. Deu igual uma pós? Talvez seja melhor você fazer uma pós. Porque aí, né, já que você já vai investir aquele valor todo, agora, se você não quer passar por um TCC, aí talvez seja mais interessante você ir fazendo os cursos. Só mais uma dica. Recentemente eu fiz um curso muito bacana de métricas e tal, então eu também recomendo que vocês estudem métricas desde o início. Como metrificar? Eu sei que a gente vai passar por essa pergunta, sempre tem essa pergunta de métricas, mas é importante desde cedo. Eu sou júnior, não preciso estudar métricas. Não, não é café com leite, tem que estudar, tá, gente? É importante para a visibilidade, para o negócio sentir o impacto mesmo. E tenha uma postura, como a gente fala lá no iFood, de adultos responsáveis. Então, ou seja, se você está fazendo o curso, faz de verdade. Deixa a câmera aberta, faz os exercícios, faz o case no final. Porque não adianta você deixar o play e ficar só assistindo passivamente. A realidade não é essa. E aí você vai sentir a falta da prática. Aproveita que no curso você pode errar à vontade, porque no dia a dia não tem tanto espaço para erro assim, né? Acho que é um recado bacana aí para dar também. Boas dicas, boas dicas. Legal. Eu também quero fazer uma perguntinha, Lê. Como que você acha que as tuas experiências anteriores podem, de fato, ter contribuído hoje para a tua carreira de UX Writer? Pergunta de milhões, como dizem. Complexo. Olha, né? Não, mas é um simples não simplório, né? Como falam. Tudo que eu fiz até hoje tem envolvimento com o que eu faço agora.
Então, quando você está lá na faculdade, quando eu estava lá escrevendo poesia adolescente, gente, já tinha um pouco do que eu sou hoje, porque até hoje eu amo escrever. Hoje eu não tenho tanto tempo para escrever poesia, porque preciso de um ócio criativo aí, mas eu consumo muito. Me deu referência, trabalha a minha criatividade, a parte de social media me ajuda, inclusive, a compartilhar conhecimento, porque eu sei, ou pelo menos eu acho que eu sei, porque o algoritmo às vezes me trai, o que funciona, o que não funciona, o tipo de abordagem para despertar a curiosidade das pessoas, para as pessoas querem saber o que fazer, enfim. Parte de marketing é sempre importante, não só para a gente entender quais são os objetivos de marketing, porque a gente trabalha muito cross com outras áreas, então a gente tem que entender o que faz aquele setor, para a gente saber o que vai gerar mais valor para eles, como é que a gente pode ganhar a confiança deles, como é que a gente trabalha junto, ninguém está competindo, muitas empresas acham que existe essa competição entre áreas. Ai, como assim? O pessoal de UX é tudo nariz em pé, porque agora está na moda ser UX designer, sabe? E não tem que ser assim, não é assim, tá todo mundo em prol do mesmo objetivo. Então, me ajudou a ter senso de equipe nas minhas hard skills. Eu escrevo há muito tempo, a parte da faculdade de letras eu estava exatamente no momento que o novo acordo ortográfico nasceu, gente, vocês imaginam a loucura que foi. Eu era revisora nessa época, então foi complicado, porque até hoje a gente fica assim, será? Por que tiraram um acento agudo de ideia, né? Eu fico com isso aqui no meu coração. Então, eu acho que é isso. Resumindo, as habilidades de hard skill e as de soft skill, que é trabalhar em equipe, né? Saber que o trabalho da outra pessoa é importante, o que funciona para ela, o que ela busca. Porque quando você cria conexão, aí fica tudo mais fácil, né? No dia a dia do trabalho. Então, não menospreze a sua experiência, você que quer migrar. Se por acaso você encontrar uma pessoa recrutadora não muito bacana na sua vida, que queira menosprezar a sua experiência, cai fora, porque essa empresa nem é boa para você, tá, gente? Já fica a dica aí, o alerta aqui, ó, piscando, tá? A empresa que é inteligente valoriza a experiência anterior da pessoa. Legal, muito obrigada. Nada. E eu tava com uma pergunta aqui, não sei se tu acabou respondendo, mas quanto tempo que tu trabalha nessa área de UX Writing? É igual aquele meme do Titanic, já faz 84 anos, brincadeira. UX Writing oficial, só, segmentado, ano passado. Agora, eu já faço atividades de UX Writer já tem bastante tempo. Bastante tempo. Então, eu perdi a conta mesmo, tá, gente? Mas quando eu tinha agência, eu fui recapitulando entregas e projetos que eu fazia, eu falei, isso aqui é UX Writing. E às vezes é uma grande mistura, né? Inclusive ontem eu fiz um evento e a gente falou exatamente sobre isso, assim. No texto que eu publiquei no meu Instagram, não sei quando você vai estar assistindo essa sessão, mas é um emoji que eu utilizo, que ela está contando um segredinho assim, e tem os vários tipos de escrita. E nesse tipo de post que eu fiz, tem copy, tem marketing, tem social media, mas também tem um pouco de UX Writing, porque eu estou guiando a pessoa pelo conteúdo até ela chegar no que ela mais quer saber, que é a diferença, por exemplo, de UX Writing e Content Design, né? Então, essa experiência, pegando carona na pergunta anterior, também me ajuda a mesclar essas escritas, entendeu? E a gente precisa disso, porque tem muita gente que acha que ser UX Writer é só escrever em tela de site aplicativo. E, gente, não é. Às vezes a gente faz uma landing page em páginas de vendas. Você já deve ter passado por alguma dessas aí, tentando te vender um curso, um remédio para emagrecer, enfim, essas coisas. Então, a gente faz LP, que é considerado uma entrega de copywriter, por exemplo. Às vezes a gente faz a famosa a push notification, que é aquela mensagem que aparece no seu celular, fazendo uma propaganda de alguma coisa, te lembrando de pagar algum boleto, enfim. Então, às vezes, a gente faz outras entregas que são consideradas de marketing e de CRM, por exemplo. Então, tem essa ligação aí, né? Respondi? Com certeza. Então tá bom. Obrigado. Nada? Eu queria perguntar uma também sobre projetos, assim, diferentes tipos de projetos que você já viu aí na sua carreira de UX Writer e também antes, né? Porque acabou sendo. Bom, ó,
Como eu faço mentoria, eu vou até começar por essa parte da mentoria. Teve uma pessoa que me procurou para fazer uma mentoria porque ela precisava fazer um case para uma vaga. E o case que pediram para ela, gente, era um roteiro de um vídeo. E aí a pessoa, não, mas eu sou UX Writer, eu vou fazer roteiro de vídeo? Vai! Por quê? Se a escrita de UX Writing é instrucional, você está dando instruções para a pessoa conseguir resolver o que ela precisa, a gente pode dar instruções num vídeo também, né? Inclusive, retém muito mais a atenção quando você bota a legenda. Fica a dica aí também. Não é só para fins de acessibilidade, que sim, é muito importante, a gente trabalha muito com essa questão de acessibilidade no nosso dia a dia. Então, já escrevi e-mail, LP, landing page, né? Push notification, FAQ, que são as perguntas frequentes. FAQ, eu acabei de entregar uma, inclusive, vou fazer revisão de outra. Fluxos, né, de aplicativo, conteúdos para site, conteúdo para chatbot, também aquela conversa. Eu sei que quando a gente fala chatbot, o pessoal até faz o sinal da cruz, quem é religioso, porque a gente sabe que tem muito que evoluir ainda, não é? A gente tem os nossos desafios, mas é uma área que está crescendo muito, então fica a dica aí para você que quer entrar na área ou quer se desenvolver. Não existe só escrita para aplicativo, existem outras escritas. O Guilherme com certeza pode falar sobre a parte que ele atua, né? Também. Já fiz mensagem para URA, por exemplo, aquela mensagem automática que a pessoa ouve quando acontece alguma coisa, tem um pedido, por exemplo. Deixa eu ver mais o que. Eu vou até fazer uma cola aqui, gente. Anúncios, já fiz anúncios. Ah, mas anúncio não é copywriter? É copywriter, mas se você estiver dando uma instrução, uma dica do que a pessoa precisa fazer, um passo a passo, por exemplo, sendo bem conciso e objetivo, você está aí utilizando boas práticas de UX Writing também. Guia de conteúdo, eu participei do guia de conteúdo, que é um super entregável, né? O guia de boas práticas, como escrever, o que fazer, o que não fazer. A gente usa emoji? Qual emoji a gente usa? Quando a gente usa? Quando é um status vazio, sabe? Você acaba de fazer o cadastro num site e aí, nesse momento, você não fez nada ainda nele, você não fez nenhuma compra. E você entra no seu carrinho, para não aparecer uma tela em branco, a gente coloca uma mensagem ali e às vezes tem uma ilustração. Então, a gente trabalha muito em dupla com as pessoas de craft, que a gente chama lá no iFood, mas pode ser pessoas ilustradoras, pessoas artistas visuais, né? A gente, inclusive, admira muito o trabalho deles. Deixa eu ver mais o que eu já fiz. A gente fez muita coisa. Blog post também. A gente escreve o blog post ou a gente presta aquele tipo de consultoria para ver se estão utilizando as palavras que a gente já utiliza lá no aplicativo, se estão dando alguma informação que não tem nada a ver com o que a gente dá no aplicativo. A gente tenta deixar mais conciso, retira um monte de marcação de gênero, né? Nosso objetivo aí é que todas as pessoas sejam bem-vindas e que a gente não trate todo mundo só no masculino, na verdade, que é o que geralmente acontece. Questões de acessibilidade também. E a gente olha para outras questões. Então, vou dar só um exemplo aqui, porque eu já me estendi muito. Tem lá um botão que está verde fluorescente e as palavras estão em laranja. Aí você pensa assim, mas isso é um trabalho da pessoa que é UI. Não, gente, é um trabalho nosso também, porque a gente olha o todo. Então você fala assim, cara, as pessoas não vão conseguir ler isso aqui. Ou quem é daltônico, vamos sinalizar isso aqui com verde, amarelo e vermelho. Tá, mas quem é daltônico não vai enxergar nada, assim, não vai conseguir saber diferenciar só com a cor. Então a gente precisa do apoio do texto também, né? Enfim, dá um papo só sobre isso, gente, mas é um pouco do que a gente faz. Inclusive, escolha tipográfica também, vocês acabam opinando, né? Porque além de ser uma questão gráfica, também tem a questão da experiência de uso, né? Isso, às vezes, que fonte linda, sabe aquelas fontes super desenhadas? Fica super cansativo no final, você não aguenta mais, você já começa a ficar até enjoado, assim, né? E negrito, por exemplo, a questão da leiturabilidade, sabe aqueles blocões de texto? Tem gente que escreve super bem, eu vejo muito isso no LinkedIn. A pessoa escreve super bem, só que você tem que fazer um esforço cognitivo aqui para chegar até o final do texto, porque é blocão. Não é nem questão de vírgula, tá? E de pontuação. Não, é blocos de texto mesmo. Então, deixar um pouco mais leve, né? Colocar negrito quando você pode colocar negrito para a pessoa bater o olho ali
e ela saber o que de fato ela precisa fazer. No caso das pessoas que não enxergam, a gente também tem a descrição de imagem que a gente tem que fazer, né, para facilitar o acesso à informação, né? Então, a gente fica aí atento a muitas coisas. Nossa, bastante coisa mesmo. Mais de curiosidade, assim, por exemplo, esses tipos de trabalhos, de projetos todos, tem alguma coisa que você gosta mais de fazer? Ou... Sabe o que eu gosto muito de fazer? Conversar com as pessoas usuárias, então, a pesquisa. E é maravilhoso quando a gente toma aquele tapa na cara do bem, que você acha que você está arrasando, que o texto vai, todo mundo vai entender, aí você faz o teste de usabilidade, ninguém entendeu nada, ou seja, você que não conseguiu acertar no conteúdo. Aí algumas pessoas me perguntam assim, nossa, Lê, mas você gosta de tomar tapa na cara, né? No sentido figurado, claro. E aí eu falo, cara, mas isso é importante porque isso exercita a nossa humildade, né? Tipo, exercita aquela consciência de que fazer pesquisa é extremamente importante, né? Meus colegas de letras aí sabem do que eu tô falando, essa questão da semântica, né? Como é importante, né? Às vezes, uma palavra de um botão, gente. E aí já vem a Valéria com a sua expertise de psicologia, né? O que aquela palavra desperta? Hoje eu vi um quadrinho muito bom no Instagram. Vou mandar o link para vocês também. O quadrinho é um casal de namorados conversando. Ele falou assim: oi, quero conversar com você. Tenho uma coisa para te contar, uma surpresa. Ela, o que é? Aí ele chuta. Ela vai e literalmente chuta o namorado cai. Né? Obviamente é o senso figurado, é uma grande brincadeira, né? Mas a nossa língua portuguesa é extremamente rica, né? Então a gente também fica atento a essas questões. E às vezes uma palavra que a gente usa no fluxo, a gente acha que todo mundo vai entender, e através da pesquisa a gente descobre que não necessariamente, que tem as particularidades também de regiões, porque o Brasil é um país gigantesco, né? Então, por exemplo, aqui em Minas eu como mandioca, vocês comem o que aí na cidade de vocês? Né? Macaxeira, aipim. Aqui não é sei. mandioca também. Mandioca também? Aqui também. Então, tem algumas... Conheço macaxeira também. Ô, Guilherme, tu come o macaxeira. quê? Macaxeira, né? Então, é uma brincadeira que eu sempre faço com mandioca, que eu inclusive adoro, mas é pra gente ter esse cuidado de não achar que o mundo é só o nosso umbigo, né? Inclusive, essa questão de regionalismo, imagino que vocês vão fazer muita pesquisa também em cima, né? E assim, vocês fazem pesquisa muitas vezes? Que tipo de pesquisa, ou em que momentos? Porque, né, tem as pesquisas que a gente faz no começo do projeto ou até no meio, né, justamente para testar, para ver se o pessoal está entendendo ou não. Como que é? Então, o famoso depende. No mundo ideal, a gente faria pesquisa o tempo inteiro, mas nem sempre. Às vezes a gente chega no meio do trabalho, às vezes a gente chega no final, que é o que a gente chama carinhosamente de pastel, né? E chega assim, e você tem que resolver muito rápido, às vezes sem um contexto, né? Mas aos pouquinhos isso vai melhorando, que a gente vai... Eu não gosto muito dessa palavra não, mas é que eu tô lembrando agora. Evangelizando as pessoas de que o nosso trabalho de conteúdo é importante. Então, quando você está numa squad prioritária, porque qual que é a diferença? Você que é PD, você trabalha numa squad só, no máximo 2. A gente que é UX Writer, Content Designer, a gente trabalha cross, então a gente trabalha em um monte. Inclusive, eu fiz um post sobre isso hoje. As dores e as delícias de ser cross, né? A gente tem coisas muito legais de ser cross, mas a gente tem coisas que não são muito legais. Uma delas é, às vezes, não estar envolvido o tempo inteiro no processo e não conseguir fazer todas as pesquisas que a gente gostaria, né? Principalmente pesquisas só focadas em conteúdo. Mas, respondendo a pergunta de Érica, eu tento fazer no início, no meio, no final, e depois eu volto e faço uma outra quando a gente vai fazer uma possível V2, né? Que é o que acontece muito. Obrigada. Nada. Legal. Pensando ainda na questão do vocabulário, né, que você acabou de trazer, você já chegou a trabalhar em algum projeto onde você tenha precisado fazer traduções, assim, que tivesse bem direcionado para esse regionalismo, que tenha acontecido alguma coisa que você acha interessante comentar? Olha,
vamos lá. Guilherme é tradutor, né? E Marcela também. Eu não sou, né? À toa que eu fiz português e literatura, né? Mas eu entendi o que você quis perguntar, só estou surfando nessa pergunta aí, porque eu acho importante, porque muitas pessoas confundem. UX Writer, toma aqui o texto para traduzir. Quem dera se todo mundo que é UX Writer nascesse poliglota, né? E soubesse fazer localização. Porque uma coisa é você traduzir estilo Google Tradutor, e a outra coisa é você fazer a localização, é você falar com as palavras daquelas pessoas que moram naquele lugar, né? E nós não fazemos tradução, pessoal, exceto pessoas aí que são habilitadas que têm experiência, como é o caso de Guilherme e Marcelo, né? Agora, essa questão da tradução para termos regionais, sim, às vezes acontece, né? Da gente fazer uma copy básica, um texto básico, que serve como base, e aí a gente faz outras versões. Eu fiz muito em copywriting, o UX-writing eu não fiz ainda, tá? Mas a gente, vamos fazer para a galera do Rio, não é nem assim, Sudeste, porque Sudeste, gente, Rio e São Paulo já são bem diferentes, Minas nem se fala. Então, a gente, dependendo do público-alvo, do objetivo do negócio, para quem que a gente quer vender. Então, vamos focar em ads especializados, talvez role até uma landing page especial só para aquela área, ou só para aquele perfil, para aquela idade, para aquela profissão, para aquele cargo, né? E aí, de novo, pesquisa, né? Deixa eu falar só uma coisa. Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho acesso ao meu cliente final, como é que eu vou fazer pesquisa? Então, eu não faço pesquisa. E aí eu falo, tá, tudo bem. É triste, você não tem acesso ao seu cliente, usuário final, mas você pode fazer a famosa desk research, né? Então, você faz aquela pesquisa nas redes sociais, nas avaliações dos aplicativos, nas redes sociais, já falei. Reclame Aqui. Nas redes dos seus concorrentes, não só concorrentes diretos, mas às vezes concorrentes que estão em outro país. Cara, tem muito insumo e vocês precisam ser melhores amigos da galera do atendimento, do CX, porque CX tem ouro ali, né? Tem elogio, mas tem a maioria reclamação, claro. Porque o ser humano, né, Valéria, é movido a isso. Quando tá bom, tá tudo bem, ninguém precisa ficar sabendo, mas quando tá ruim, eu quero contar para 100 pessoas. Né? Então a gente acaba aproveitando esses insumos, fazendo essa ponte aí com a galera de CX para conseguir melhorar os nossos produtos, sem necessariamente ter a chance aí de entrevistar as pessoas, né? Ale, e hoje quais são os entregáveis que você normalmente gera? Hoje, 20 de maio de 2022. Fluxos para o aplicativo iFood para entregadores, então eu estou alocada em logística, amo logística do fundo do meu coração. É uma área que a gente resolve um monte de pepino o tempo inteiro, mas é muito desafiador, é muito legal, a turma é muito unida. Além do aplicativo, eu faço conteúdo para FAQ, faço roteiros para as pesquisas, participo das pesquisas, tem pesquisa CSAT, MOOCs, várias outras técnicas de pesquisa aí que a galera do X-Research sabe muito melhor do que eu. Às vezes a gente também escreve textos que a pessoa usuária, que a nossa pessoa usuária vai ler, mas que a pessoa do atendimento também vai ler. Então, a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Mas o que? Outra coisa que é legal também, às vezes a gente precisa fazer conteúdo para a loja do aplicativo. Então, se vocês olharem aí o aplicativo, o Google, né? A Google Play Store, que é onde tem a parte do Android, se vocês digitarem iFood para entregadores, vocês vão ver umas 4, 5 telas com conteúdo. E esse conteúdo foi escrito pelas pessoas de content logística. E eu estava lá, né? Então, às vezes acontece também da gente escrever esse tipo de conteúdo e fazer aquela consultoria para textos de CRM, eu faço direto para produtos que são às vezes um pouco mais sensíveis ou que a gente está lançando, a gente quer ter um cuidado a mais. Posts para blog também. Eu acho que é isso, gente. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, tá? Mas é que eu estou mais focada agora. E para realizar essas atividades, hoje você tem alguma técnica, alguma ferramenta específica? Você usa várias? O que você utiliza no seu dia a dia? Fé, brincadeira. Também.
Então, a gente tem um repositório muito grande de pesquisa, o que é muito bom, né? A gente tem abertura para fazer pesquisas com grupos focais, que são uma galera lá batendo papo. Eu gosto de explicar algumas coisas, porque sempre tem alguém que está assistindo que fala assim, o que é isso? Então, desculpa se eu estiver sendo um pouco didática, tá? Abrindo esses parênteses aí. Eu tô achando ótimo, pode então tá continuar bom. assim. Então tá bom. Então, a gente se organiza, tem um sistema chamado Gira, né, que é um sistema muito bacana, gente. Eu prefiro o Trello, sou do time Trello total. Notion também tem uma interface mais amigável, mas o Gira realmente ele fornece algumas features que são mais interessantes aí para a nossa organização do dia a dia. A gente usa muito o Miro. Também estou falando de ferramentas que são ferramentas que a gente gosta, né? Uso muito planilha. Muita gente acha que a gente não trabalha com planilha. A gente trabalha com planilha, porque a gente coloca lá os dados, né? Então, a gente vai mudar, a gente vai melhorar esse artigo da FAQ. Quantos por cento de acesso a gente tem? X. Quantos por cento de avaliações positivas? Y. Avaliações negativas? Não. Ok. Qual a nossa meta? A nossa meta é a gente melhorar em 10% os pontos positivos, por exemplo. Nossa meta é a gente aumentar o número de acessos. Então, tudo que a gente faz está ligado a algum objetivo de negócio. É muito importante que a gente fique falando esse mantra aqui para gente, sabe? E aí eu uso muita planilha para documentar feedbacks das pessoas usuárias. E aí eu adoro usar filtro, que eu consigo filtrar por assunto, por data, por canal, por tema, otimiza a minha busca, sabe? O Figma, né? Nosso queridinho aí, a gente escreve muito lá também. E tem sistemas de métricas como eu acabei de falar aqui, que tem uma amplitude, tem o Hotjar, né, que a gente consegue ver mapa de calor. A galera de copywriting usa muito, mas o pessoal de UX Writing usa também, né? Eu acho que é isso, gente, que eu tô lembrada, tá? Slack, né, para comunicação do dia a dia também, a gente usa muito. Uma coisa boa do Slack é que tem como agendar a mensagem. Então, às vezes, você quer falar, tive uma ideia incrível, quero falar para a Érica, mas, poxa, são 6h42, a Érica trabalha até às 6 horas. Para que eu vou atrapalhar a rotina de descanso de Érica? Não preciso, eu digito lá, se eu estiver realmente querendo muito não perder aquela ideia, né? E eu agendo para o dia seguinte, né? Isso é bacana falar também, porque tem gente que manda mensagem no Slack assim: oi, tudo bem? E some. E aí te causa ansiedade. O que essa pessoa quer comigo? Ela não quer saber se eu tô tudo bem, ela quer me pedir alguma coisa. Então, essas boas práticas também de trabalho híbrido, eu já trabalho híbrido há muito tempo, gente. Antes da pandemia, eu já trabalhava home office. Então, não tive tanta dificuldade para me adaptar. Então, eu gosto também de estudar essa parte aí, de como a gente utiliza melhor as nossas ferramentas, sabe? Bom, eu ia fazer uma pergunta, assim, se tu pudesse explicar o que é que tu acha que, assim, que é a importância de um UX-Writer no projeto. Então, será que um designer que é mais generalista consegue absorver esses conteúdos, consegue trabalhar nessa área, ou é mais importante ter um UX-Writer no projeto? Gente, eu tô bastante gripada. Rinite aqui tá me pegando, então desculpe que eu tô respirando fundo aqui para conseguir responder. Seguinte, a gente sabe que a realidade de muitas empresas é não ter um profissional de conteúdo dedicado. Muitas empresas, às vezes, têm a famosa equipe, uma pessoa de UX para fazer tudo. Aí melhora um pouquinho, aí conseguem contratar uma pessoa só de conteúdo. Então, tem 15 pessoas no time de design, tem uma pessoa só de conteúdo trabalhando cross, correndo para um lado para o outro para conseguir atender todo mundo, né? É extremamente importante, porque assim, eu acho que todo mundo que acessa aplicativo hoje em dia, se o aplicativo não tiver nada escrito, você vai simplesmente falar, esse aplicativo está bugado, o que está acontecendo? Eu dou esse exemplo bem extremo aí, porque conteúdo sim é importante, e também tem uma questão. Quando as pessoas olham uma tela bonita, elas falam assim, isso aí eu não sou capaz de fazer não, né? Agora, quando as pessoas olham só o texto na tela, elas falam assim, eu escrevo, então eu sou capaz de fazer. E aí tende a menosprezar, não entender o trabalho de uma pessoa que estuda por anos, trabalha por anos com comunicação, né? E eu sempre falo que a gente está aprendendo a se comunicar o tempo inteiro, principalmente aí na era que estamos, né?
Então, você ter uma pessoa específica de conteúdo envolvida desde o início do processo, você vai ter um diferencial gigante, porque você vai conseguir fazer, como o Bruno Rodrigues fala, que ele é uma referência na área, né? Você vai fazer a pescaria semântica, ou seja, você vai entrevistar essas pessoas, ouvir essas pessoas, ler o conteúdo dessas pessoas e entender como elas se comunicam, quais são as dores e os desejos delas, qual é a palavra que elas utilizam para fazer uma determinada função. Às vezes a gente escolhe um termo para colocar num botão de venda e nada acontece. Por que nada acontece? Porque não é a palavra que a sua pessoa usuária entende, não é a que ela usa no dia a dia, às vezes ela usa aquela palavra para um outro contexto, às vezes para o contexto negativo, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a galera chama o pessoal mais velho, os idosos, de cabeça branca, né? Então, é prateado. Então, prata é ouro, prata e bronze, é uma coisa bacana, não é? Só que prata, se você coloca lá, esse produto é prata, o que vai acontecer? Os jovens não vão comprar, porque ele fala, esse produto não é para mim. No contexto deles lá, entende? Aqui a gente pode ter vários outros exemplos também. Se não gera venda, gente, nenhum negócio vai sobreviver. E a gente não trabalha só para venda, a gente também trabalha para prevenção de erros, tá? A gente trabalha para prevenção de fraude, muito. Então, alguém especialista em conteúdo vai analisar isso, vai analisar questões de acessibilidade, se as pessoas estão entendendo ou não, se você está usando uma linguagem muito rebuscada. Quem vem de outras áreas tem essa dificuldade, quer escrever bonito, quer se incorporar aqui o Machado de Assis, entendeu? E aí a pessoa, usuária, não entendeu nada do que você colocou lá, não porque talvez ela não tenha capacidade intelectual, entre aspas, para entender, mas simplesmente porque ela está correndo para resolver alguma questão e ela não quer ter trabalho para entender aquilo ali, ler umas 2, 3 vezes, né? E aí, eu vou só dar mais um exemplo. Todo mundo aqui gosta de assistir uma série, um filme? Acredito que sim, né? Uns mais, outros menos. Eu sou aqui maratona a série, então eu tenho um problema sério com isso. Só posso assistir no final de semana. Tem um player muito famoso no mercado, né? Sou assinante desse player, beleza. Sou assinante de um outro, nacional. A usabilidade do nacional não é tão interessante para mim. E eu sou assinante desse nacional porque tem um reality de música lá que eu gosto bastante. Mas, tirando isso, eu não ia assinar, porque eu não gosto muito da usabilidade. E se um amigo meu chegar para mim e falar assim, eu tenho dinheiro para assinar um streamer só, eu falo, assina esse daqui, que esse daqui a usabilidade é boa, você vai procurar e você vai achar o que você precisa, você vai entender. Claro que não é perfeito, por exemplo, os resumos dos filmes eu acho muito ruim. Eu falo assim, nossa, tem nada a ver. Quando você acaba de ler o filme, você vai ler o resumo que colocaram lá. Enfim, a gente sempre brinca que sempre tem algo para melhorar, né? Então, ter uma pessoa de conteúdo gera mais vendas, previne erros, previne fraude e faz o seu negócio crescer, né? Então, sim, por favor, invistam em pessoas de conteúdo. Então, assim, o ideal seria ter alguém dedicado mesmo ao conteúdo, mas, por exemplo, um UX designer assim mais generalista poderia estudar Com para certeza. virar alguém dedicado a conteúdo, né? Com certeza, ou pode fazer as duas coisas também, entendeu? A Kátia, esqueci o sobrenome dela, Kátia Fonseca, talvez. Kátia Fonseca é uma apresentadora de televisão, mas espera aí que eu vou achar rapidinho. Ela fez uma palestra junto comigo, um seminário, Kátia Carvalho. Se tivermos uma edição, chegou o momento. A Kátia Carvalho, ela fez um seminário comigo e aí a gente falou sobre UX Writing e UX Design, a importância do conteúdo. Ela é PD e ela começou a atuar como writer, se apaixonou ao ponto dela se especializar e hoje ela dá curso na área. Então, assim, é possível, a gente ficar extremamente feliz quando pessoas PDs e UX e UI de modo geral são especializadas também em conteúdo, fica muito mais fácil trabalhar com essas pessoas, porque elas sabem o que a gente passa, entendeu? E é mais uma pessoa olhando para conteúdo. E às vezes, Érica, a sua squad não vai ser prioritário naquele momento, porque o objetivo de negócio principal não está
ligado a ela. Logo, a pessoa que é especialista em conteúdo, ela não vai poder te atender, porque não é prioritário. Mas você, sabendo escrever, sabendo consultar o guia, por exemplo, de conteúdo, ou até desenvolver um, você vai garantir um trabalho muito melhor, por exemplo, do que se você tivesse sozinha, sem ninguém, sem essa capacitação, né? E assim, como que você analisa o mercado hoje em dia, né? Você acha que o UX Writer ele está sendo bastante valorizado, está sendo bastante reconhecido ou não? Porque é uma carreira assim relativamente nova, né? Quando comparado com as outras, né? Sim, eu sou bem realista, então, por favor, não caiam no papo de migre para UX Design, UX Writing e comece ganhando 10 mil reais. Não é assim que funciona. E a gente sabe que nós vivemos num mundo capitalista, que é muito bom ganhar dinheiro e ganhar bem, a gente sabe, mas não deve ser a única motivação, pelo menos eu acredito. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Então, eu não trabalho só para pagar boletos, eu também trabalho para viajar, brincadeira. Também trabalho porque eu gosto do que eu faço. Então, sim, tem uma área bem aquecida. Recomendo que vocês pesquisem no LinkedIn assim, designer de conteúdo, content design, estrategista de conteúdo, tem muitos nomes para a mesma profissão. E pesquisem fora do país também, principalmente vocês aí que têm essa skill maravilhosa de idiomas, né? Pesquisem para fora, porque como o mundo está com a possibilidade do remoto, você pode atender uma empresa do Canadá, por exemplo. Eu vi uma vaga, gente, sensacional, era para ser o UX-Writer de um museu do Canadá. Pensa que delícia, você trabalhar com arte, para quem gosta. Já vi também para empresas de saúde, para empresas de jurídico. Acabei de ver uma vaga de UX Writer Júnior para uma empresa que trabalha no ramo jurídico e que quer justamente o quê? Falar a língua da pessoa que não entende bulufas de juridiquês. Então, a gente tem as pessoas estão vendo a possibilidade de incluir, né? Então, tem empresas farmacêuticas, bancos. Um site que precisa muito é o site da Receita Federal. Não sei se vocês já declararam imposto de renda, mas aquilo ali daria um case sensacional, né? Então, o mercado está aquecido sim, estudem, se dediquem bastante, que vai crescer por um bom tempo ainda. Ah, legal saber. E assim, com uma última dica assim que você daria para quem está querendo migrar para essa área de UX Writing, o que você acha que a pessoa tem que ter como sensibilidade, né? Porque até você mencionou, né, a questão de acessibilidade. Poxa, a pessoa vai conseguir ler, vai conseguir entender. Ah, esse termo aqui, né? Será que todas as pessoas, né? Todo o meu público-alvo vai conseguir entender? Então, assim, que dicas você daria de realmente ficar esperto, né? De ter essa sensibilidade? Respira fundo. Meu Deus! Vamos lá. Além do básico, né? Vamos recapitular então aí. A base em UX, muito importante. Fazer capacitações em UX Research, muito importante. Ah, mas eu não sou apaixonada por pesquisa. Lembra que eu falei que a gente não estuda só o que é super divertido? Tem que estudar também. Estudar métrica. Seja curioso e curiosa e curiosa. Então, assim, o que um PM faz? Eu vou trabalhar com essa pessoa. O que é importante para o PM? Tem alguns cursos, inclusive cursos de introdução a PM, que são gratuitos. Façam. É muito bacana, é rápido e vocês conseguem até tirar insights para alguns cases, por exemplo, de discovery, que PM está o tempo inteiro tentando descobrir formas aí, né, de produtos e serviços para melhorarem a vida das pessoas e gerarem lucro para empresas. Acessibilidade, arquitetura de informação, linguagem simples, muito importante. E leiam coisas que não tem nada a ver com UX, sabe? Leiam poesia, leiam uma ficção, uma história boa. Coincidentemente, eu estou aqui com a Bíblia do meu lado, que a gente brinca que é a Redação Estratégica para UX da Torrey. Ele é fininho, mas não subestimem, porque ele é para ser estudado, não só lido, né? Então, a gente lê isso várias vezes. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. O da Torrey sempre fica do meu lado, por motivos de sempre leio, mas, por exemplo, eu já acabei de ler um de gestão do tempo, porque a gente que trabalha em startup, em empresas atuais, a gente tem que entender um pouquinho sobre metodologia ágil e como que a gente consegue
realizar os projetos da empresa e os nossos projetos também. Então, uma outra dica que eu dou, tenham os seus projetos. Meu projeto pessoal é aprender tricô, aprenda tricô. Não precisa ser útil, tá? Porque, é mais se for arte, a arte não é para ser útil, a arte é para te dar prazer, para elevar a sua alma. Faz um esporte, você gosta de esporte? Não viva só o tempo inteiro. Tem um meme muito bom, eu gosto muito de memes, gente, a época de social media ficou em mim. Que a Lisa, dos Simpsons, ela tá abaixada, assim, com o olho esbugalhado, dá para ver que ela tá muito ansiosa e tem UX em torno dela. Então, a intenção não é a gente pirar na hora de estudar, né? É a gente, agora eu vou estudar, então eu tenho prazer, sabe? Porque é muito difícil, a gente sabe que vaga para júnior é mais complicado mesmo. Só que, lembrando, você que já vem de uma outra área, você pode ser júnior em UX e UX Writing, mas você não é júnior na vida, né? Inclusive, a primeira palestra que eu dei para o Bots Brasil foi sobre isso, né? Eu sou júnior em UX, mas sou sênior na vida, né? Então, não só pela idade, tá, gente? É porque eu trabalho desde os 13 anos. Então, tipo, eu já tinha muita experiência com marketing, muita experiência com copyright. Então, a gente também tem que exercitar muitas nossas soft skills para entender que a gente vai ter que validar muitas coisas que a gente faz com outras pessoas, né? A gente vai estar numa posição de aprendiz, aprendendo muita coisa, mas a gente pode contribuir muito, assim, durante o nosso dia a dia com as experiências prévias que nós tivemos. E mais uma dica que eu vou dar é sair da nossa bolha, porque a gente escreve para pessoas diversas. Eu sou uma mulher branca, então eu jamais vou entender como uma pessoa preta vive, por exemplo. Eu sou cis, que eu me reconheço no meu gênero, né? Não sou uma pessoa trans, mas eu sou uma pessoa LGBT, mas eu sou a letrinha L do LGBT. Eu não conheço a realidade de uma pessoa trans, por exemplo, né? Os preconceitos que uma pessoa bi vive, né? Também, além dos que a gente já vive. Então, é muito legal a gente tentar sair da nossa bolha. Aí tem um livro muito legal que é esse daqui, ó. Racismo, Sexismo e Desigualdade Social no Brasil, da Sueli Carneiro. Esse livro é fininho, só que é sensacional. Tem vários outros de UX, mas esses vocês já conhecem. Então, quis trazer uns diferentes aí, porque a gente precisa se capacitar não só em UX Writing, mas nessas outras habilidades aí, até para a gente poder crescer, né, gente? Eu não sei se vocês querem ser líderes ou se vocês querem ser especialistas e tal, ou se vocês querem dar aula, que é o meu caso, eu amo compartilhar conhecimento. Estou aprendendo, então, estou, por exemplo, fazendo um curso de facilitação. O que é andragogia? É a arte de ensinar adultos, diferente de pedagogia, que é a arte de ensinar crianças. Então, eu estou estudando isso para tentar ser uma pessoa melhor, né? Para quem for ter essa experiência de aprendizado comigo. E mais uma diquinha, invista no seu LinkedIn. Não espere precisar do seu LinkedIn para ter um perfil bacana, otimizado. Coloque os cursos que você já fez, começa aos pouquinhos. Coloque os cursos, coloque os certificados lá, descreva a sua experiência com detalhes, quais todas as atividades que você fazia. Tenha cuidado com a língua portuguesa, porque sim, você estará sendo avaliado por isso também. Pega uma foto bacana que mostra o seu rosto, de preferência aquele sorrisão bacana, aquele sorriso de fui contratado, sabe? Faz uma capa bacana que tenha a ver com você. Faça conexões, adicione pessoas e poste os seus aprendizados, os seus projetos por lá. Mas não poste assim, mais um. Se você é uma pessoa de conteúdo, vai escrever mais um, gente? Não dá. Então, mais um quê? O que você aprendeu nesse curso? Bati um papo com a Érica. Cara, que aprendi muita coisa com a Érica. Fala 3 coisas que você aprendeu com a Érica, entendeu? Marca ela, agradece ela. Você vai fortalecendo o teu networking. Aquilo que a Érica te ensinou pode ser útil para uma outra pessoa que às vezes está precisando tanto ouvir aquilo, no caso, ler aquilo. Então, você acaba fortalecendo a comunidade, criando laços, conhecendo um monte de gente legal. E crescendo na carreira, né? Trazendo visibilidade para você também, tá? Com certeza, eu mesmo aprendi muita coisa pelo LinkedIn, seguindo várias UX Writers, vendo publicações do pessoal, ajuda bastante. Não é só de artigo do Medium que vive a pessoa produtora de conteúdo. Eu mesmo tenho pouquíssimos artigos lá, sempre fico, preciso escrever mais, depois eu penso, será?
Eu gosto de produzir conteúdo, eu tenho podcast também, o X-Writing Cast, fica a dica aí para vocês ouvirem, depois a gente já entrevistou umas pessoas bem legais lá. Então você pode consumir conteúdo e produzir conteúdo de formas diferentes, assim, de acordo com o que você curte, tá? Começa com um post por semana, gente. É bem tranquilo e vocês já vão criando esse hábito aí, tá bom? Muito obrigada pelo convite. E se vocês não se arrependeram, pode me chamar para próximos, tá bom? Imagina, a gente agradece muito, Ale, foi muito instrutivo, tenho certeza que muita gente aí vai se inspirar, né, nessa conversa e vai querer seguir por esse caminho, sim. Muito obrigada. Tomara, Vai tomara. sim. Se Não, vocês quiserem me chamar lá no LinkedIn, sou super acessível, gente. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Então me dá um oi lá que a gente continua batendo papo, tá bom? pode deixar, vou fazer isso ainda hoje. Muito obrigada, Ale. Nada, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Lê. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.